inimigo das nossas almas, o diabo, ele tem um ódio tão forte, não é, contra aqueles que se dispõem a fazer a obra do Senhor, aquele que se dispõe a ser fiel. O inimigo, ele se levanta de uma forma muito furiosa. Mas o que me chama muita atenção também é que a palavra de Deus nos fala que a ação do inimigo é dessa forma, não é? É uma forma que ele vem em João, não é? No livro de João diz assim, capítulo 10 e verso 10 diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a palavra de Deus, ela nos diz que o diabo, o inimigo, que é figurado aqui com a figura de um ladrão, ele tem esse desejo de roubar, tirar aquilo que Deus nos deu de mais precioso, de matar e de realmente ele tem sede de destruição. Ele vem para isso. Mas eu louvo a Deus. Aleluia. Porque o Senhor, ele veio desfazer as obras do diabo. Aleluia. E é por isso que você está aí de pé. É por isso que eu estou aqui de pé. Porque o inimigo, ele já tentou, ele tenta, como a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, né, bramando como um leão para tentar nos tragar. Mas o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, ele sempre nos livra. E é nessa visão que me veio, não é, a memória, é justamente sobre essa questão. Como o inimigo, ele tem sede, ele tem desejo de nos tirar aquilo que o Senhor nos dá de mais precioso. Mas ainda o apóstolo João, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5 e o versículo 18, também este versículo fala muito, quando diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aleluia, glória a Deus. Não sei se você está entendendo. Antes de entrar um pouco no capítulo que eu li, eu quero trazer à sua memória de que o inimigo, ele intentou contra a vida de Daniel, mas teve a intervenção de Deus. Ainda no mesmo capítulo, não é, de 1 João, no versículo 20, diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. A gente sabe que quando faz referência ao mundo, é o sistema mudando. Não é aquilo que não vem de Deus, aquilo que está fora do projeto de Deus. Aquilo que este presente século tem trazido, não é, para as pessoas, que está fora, não é, do propósito de Deus. Mas quando ainda na tradução NVI, esse versículo 20, diz assim, eu peguei uma partezinha que eu queria discorrer aqui, diz assim, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então podemos entender que a ação do inimigo é muito forte para destruir as pessoas. E aqui diz que o mundo, ou seja, esse século, essas instruções, não é? Esse conhecimento que muitas vezes fogem do padrão da palavra de Deus, ele está estruturado pelo poder do maligno.
Mas eu louvo a Deus, como eu disse anteriormente, o maligno não pode tocar qualquer cristão sem a permissão de Deus. Sabemos que o inimigo ele tem trabalhado, mas ele não chega, ele não toca, se não for permitido por Deus. Aí alguém pode perguntar, mas ele pode chegar, ele pode tocar, se for permitido por Deus, não é? Sempre que o inimigo ele ataca, ele só ataca com a permissão de Deus. E para que isso, e eu estava assim, me aprofundando um pouco, e eu pude entender que, às vezes, as pessoas, elas precisam entender que nós precisamos nos achegar mais a Deus, para que o inimigo ele não tenha liberdade de dominar as nossas vidas. Nós precisamos ter uma vida de oração, como já foi dito aqui pela nossa irmã Gilnaide. Houve uma conexão, porque foi justamente, estava no meu pensamento, falar sobre Daniel, as suas virtudes e o que lhe concedeu, não é? O que lhe fez ficar de pé. E podemos entender, irmãos, que se nós não chegarmos a Deus, corremos um risco de sermos derrotados pelo inimigo. Veja que o apóstolo, escrevendo o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim, capítulo 4 e versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. E no versículo 8 diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aleluia. Então somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos, depende de nós a atitude de se chegar a Deus. Aleluia. E eu entendo, queridos, quantas pessoas, aleluia, eu quero abrir um pequeno parêntese nesta tarde. Quantas pessoas estão sendo envolvidas pelo Deus deste século, pelo diabo, quantas pessoas estão sendo manipuladas, quantas pessoas estão sendo influenciadas pelo mal. Mas nesta tarde, eu creio que eu venho da parte do Senhor para te dizer, se você der lugar a Deus, se você se chegar a Ele, aleluia, Ele tem algo especial para a tua vida. Se você se sujeitar à vontade dEle, o inimigo não vai ter poder sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. E ele vai fugir. Aleluia. Ele não vai suportar o Deus que trabalha, o Deus poderoso a quem nós proferimos nesta tarde. Quando Deus ele chega, o inimigo ele tem que bater em retirada, porque a presença de Deus é muito mais forte. Aleluia. Mas voltando, ainda a continuação desse pensamento, creia, queridos, que se Deus permite, que o inimigo, ele muitas vezes ele até permite que o inimigo lance algo e até toque, mas vai vir um escape. Vem um escape da parte de Deus.